Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. É com muita alegria que estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse projeto de estudos iniciáticos que estamos fazendo, e esse primeiro módulo, já estamos quase no final, é sobre o Antigo Egito. Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que nós temos as duas vertentes. Uma é o Clube do Livro Espírita. Para quem tiver interesse, é só dar uma olhada aí na descrição, e entrar em contato que com certeza conversaremos sobre esse assunto, aonde que esse clube ele disponibiliza livros espiritualistas de autoanálise, de reflexão, e é muito legal. Mas aqui hoje esse vídeo para difundirmos os conceitos iniciáticos do passado, o Egito Antigo. Então vamos aqui para a apresentação e iniciaremos falando sobre o tema desse vídeo. Muito bem, muito bom, pessoal. Então, lembrando que aqui nós estamos falando sobre um projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, e hoje esse primeiro módulo fala sobre o Egito Antigo. Lembrando sempre que é muito, mas é muito importante mesmo falarmos sobre os nossos objetivos desse grupo, desses vídeos, desses estudos. Então, é estudar os conceitos iniciáticos em grupo. Estamos fazendo a cada 15 dias, nos reunimos para discutirmos sobre o tema, sobre os capítulos lidos, e assim nós montamos uma ideia e essa apresentação para podermos divulgar aqui no canal de YouTube do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. É também um dos objetivos, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Então, estamos no encontro 17, fizemos esse encontro no dia 23/10, estudamos esse livro aí, A Tábua Esmeralda, da página, parte 2, né, da página 40 à página 56, e o nosso próximo encontro será dia 13/11, o encontro 18, para estudarmos também a parte 2, as páginas 57 a 74 do livro A Tábua de Esmeralda. Vamos lá em frente, então. O livro sempre a gente coloca aqui no início para dar um clima sobre os nossos estudos de iniciação, e o livro traz uma mensagem de Albert Einstein, que diz: a coisa mais bonita que podemos experimentar é o mistério. Ele é a fonte de toda a ciência e a arte verdadeira. Aquele para quem a emoção é uma estranha, que não conhece mais, que não consegue mais se maravilhar por um momento e se envolver com o fascínio, é como o morto. Seus olhos estão cerrados. Albert Einstein. Então, o livro ele já nos traz aqui, na parte que nós estamos estudando, sobre os tópicos Hermes, deuses, olha, Hermes no plural ainda, deuses, filósofos, reis, faraós e imperadores, em sincretismo. Sincretismo, olha só, gente. E nós fomos já buscar qual é o significado dessa palavra, né? Sincretismo. O autor do livro ele traz em várias partes esse termo, sincretismo. Então, quando nós vamos pesquisar o que significa sincretismo, ele traz aqui para a religião é uma fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com a reinterpretação de seus elementos. Então, seria como você já pegasse algo que já existisse, de uma cultura ou de um pensamento pretérito, e incluísse, né, e fundisse naqueles cultos nascentes,
e reinterpretaria os seus elementos para fundar, sei lá, uma nova filosofia, uma nova religião e assim por diante. O sincretismo para a filosofia é a síntese razoavelmente equilibrada de elementos díspares, quer dizer, diferentes, originários de diferentes visões do mundo ou de doutrinas filosóficas distintas. E podemos pegar como exemplo, o livro traz a escola filosófica de Alexandria, lembrando que lá na nossa início da nossa era que essa escola ela fazia esse sincretismo, né? Eles estudavam várias culturas, várias filosofias diferentes, várias ideias diferentes dentro do mesmo ambiente, dentro dessa escola filosófica de Alexandria. O livro ele vem falar para nós aqui também, fazendo um contraponto, um comparativo, logo no início, lá falando ah, sobre o Evangelho de João. Então, lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 1, no verso 1, tem o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, é o início ali do Evangelho de João, trazendo essa ideia. E o livro ele vem fazer um comparativo, porque lá no Corpus Herméticos, também ele citava como uma palavra logos, né? O logos significando igual ao verbo, igual à palavra. Então, lá no Corpus Herméticos, que eles creem que é antes de Jesus, né? Essas ideias de Hermes Trismegisto, da luz saiu uma palavra santa. Essa é uma palavra, o logos, né? Santa. Esta palavra era a voz da luz. A palavra que saiu da luz é o Filho de Deus. Muito interessante, né? A gente vê muita similaridade. Então, logos, em grego, ele quer dizer palavra, verbo, discurso ou razão, conhecido em português como verbo. É por isso que a gente vê aqui na tradução da Bíblia, no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É importante o conceito na cristologia cristã para estabelecer a doutrina da divindade de Jesus Cristo e a sua posição como Deus, Filho da Trindade, como declarado no Credo Calcedoniano. Então, esse credo, né, que vai falar da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para dar esse tom, o livro vem trazendo esse comparativo, esse tom da divindade de Jesus atrelado a essa palavra, o logos, né, o verbo, a razão, a palavra, o discurso. Para Heráclito de Éfeso, no século V antes de Jesus, ainda, né, antes de Cristo, quer dizer que é 500 anos antes, né, da nossa era. Conjunto quer dizer o logos para esse Heráclito de Éfeso. É o conjunto harmônico de leis que comanda o universo, formando uma inteligência cósmica onipresente que se planifica no pensamento humano. É interessante essa definição de Heráclito. Logos, né, para Filon da Alexandria, né, no misticismo filosófico. Esse conceito vem 100 anos, né, um século, né, antes, aliás, depois de Cristo, no neoplatonismo e no gnosticismo, que é a inteligência ativa, transformadora e ordenadora de Deus em sua ação sobre a realidade. Então, aqui para esse Filon de Alexandria, no século I depois de Cristo, quer dizer, os primeiros 100 anos aqui da nossa era, Filon de Alexandria trazia essa definição. E aí o livro vem falar sobre a escola de história, né, das religiões. Então, com o passar do tempo, eles
eles juntaram, ou se agruparam vários pesquisadores, estudiosos, para formar essa escola, né, de história das religiões, para tentar esclarecer a origem do cristianismo, as suas relações com outras crenças, religiões, como os chamados cultos de mistério ou escolas de mistérios. Eles queriam saber se tinha associação, então começaram a fazer pesquisa, e aí esses pensadores se unindo, formando essa escola de história das religiões. E ele vem trazendo também o livro, o autor do livro, fazendo uma comparação entre o que está no Velho, ou, aliás, no Novo Testamento, no Evangelho de João, que eles acham que é o que é mais influenciado pelos conceitos herméticos, e o que está no hermetismo. Então, um deles, logo no começo, a gente já viu que é a questão da ideia do logos, né, da palavra, do verbo. A gente já vê isso com tônica logo no primeiro capítulo, no primeiro verso do Evangelho de João, fazendo essa comparação. E hoje a gente vai entender como a alquimia interior, né, também tem muita coisa similar entre os conceitos herméticos e o Evangelho de João. Para o historiador e teólogo Bruno Bauer, né, no século XIX, para esse historiador, ele começa, é um dos primeiros a pesquisar sobre a ideia do Cristo mito, né? Que Jesus seria um mito, não seria uma existência, sim uma criação. É o primeiro que afirma que Jesus não existiu porque não se acha evidências arqueológicas, né? Física. Jesus não escreveu nada, não deixou nada. Então começa a se pensar que é um mito, alguém criou, né, esse Jesus Cristo e ele não existiu na realidade. E esse Bruno Bauer é o primeiro a afirmar categoricamente que Jesus não existiu na forma física. E o livro ele vem fazendo comparações também sobre Jesus e Hermes. Então, quando encontrados manuscritos, né, em 1945, manuscritos do Mar Morto, de Nag Hammadi, a gente encontra vários manuscritos, vários textos, né, de cristãos gnósticos, lembrando sempre que o apóstolo Tomé é tido, né, como essa ideia mais gnóstica, né, lembrando sempre que essa palavra, né, do cristão gnóstico é que eles têm uma ideia de Jesus um pouco mais espiritual do que material. Então, eles dão esse termo de gnóstico para isso. As comunidades cristãs possuíam muitas cópias dos trabalhos de Hermes. Olha só que coisa. Então, lá no comecinho do cristianismo, muitos também estudavam esses trabalhos de Hermes, segundo o livro que nós estamos tentando entender, acompanhando os capítulos e estudando os capítulos. Ele traz também o livro, uma referência de Latâncio, né, que é um dos primeiros cristãos a mencionar Hermes Trismegisto, e ele se refere a Hermes Trismegisto como nosso Deus Pai, quer dizer, que é aquele que inicia tudo, né, que nos auxilia, mesmo ele sendo um dos primeiros cristãos, ele faz essa menção a Hermes. Tem muita tem muita similaridade. Então, se a gente pegar Jesus e Hermes, ambos são considerados aqueles que foram enviados de Deus. Os dois descem e ascendem aos céus. A gente vê também aquela ideia do trino, da trindade, né? Do trimegisto, três vezes grande, três vezes sábio, e a trindade também trazida para o cristianismo do Pai, do Espírito e do Filho e do Espírito Santo, né? Essa ideia da Trindade também é uma incorporação, uma ideia que já existia há milhares de anos antes da era cristã. Num artigo científico de Paul Carus, o livro ele menciona
várias passagens, nós trouxemos uma aqui, né? As ideias de Cristo e cristianismo existem antes de Jesus. E o cristianismo da igreja foi apenas uma forma de cristianismo entre muitas outras. Então a gente vai lembrar que existia bem no começo do cristianismo várias ideias de cristianismo apoiada nas ideias originais. Então cada um tinha uma interpretação diferente, tinha um jeito de enxergar diferente e assim por diante. E é por isso que nesse artigo científico ele traz essa comprovação, né, que as ideias do cristianismo, né, como a gente está vendo aqui já ligadas ao hermetismo, eles são muito antigas e também que existiam vários cristianismos dentro da mesma ideia cristã. Ah, a gente vai vir falar um pouquinho, o livro vem falar um pouquinho sobre as falsificações em manuscritos medievais. Então, tem um livro que é O Cristianismo Perdido, que ele vem falar, né, desses manuscritos. Então, ele pesquisou, eles encontraram milhares de manuscritos do Novo Testamento. E aí, por que eles falam que eles são o cristianismo perdido? Porque as cópias, elas não são exatamente iguais. E se tem acesso às cópias, mais de 5.000, né, cópias, que você pode comparar uma com a outra. E aí você vê que nenhuma duas são exatamente iguais, que elas sofrem mudança, porque quem escreveu, às vezes foi estudado, às vezes teve interesse de modificar, de adaptar, de colocar sua própria interpretação, e com isso vai se alterando ao longo do tempo. Para Cláudio Galeno, esse escritor, ele chega, para ter ideia, né, nas falsificações na Idade Média, medieval, ele chega a explicar numa obra dele para poder aqueles que lerem saber que foi ele que escreveu. Porque um dia ele chega no local e vê duas pessoas conversando sobre um livro que ele tinha escrito. E aí eles falavam, não, esse texto não é dele, não, esse texto é de outra pessoa, estão atribuindo a ele, mas não é dele. E aí ele ficou com isso na cabeça, esse Cláudio Galeno, e ele escreve uma obra para poder as pessoas que o seguem, que gostam dos pensamentos, os leitores dele, saibam realmente que é ele que está escrevendo, porque cada escritor tem é, o seu jeito de escrever, como que escreve as suas ideias e assim sucessivamente. Para Mark Bloch, há muito tempo atrás já era aconselhável não aceitar cegamente todos os testemunhos históricos, porque havia muitas falsificações. E uma ideia muito grande de falsificações, principalmente na era medieval, era as relíquias santas, né? Então, diz a lenda aí, se a gente fosse pegar todas as relíquias que eram ditas que eram pedaço da cruz, a cruz ia ser gigantesca, porque todo mundo tinha um pedaço original da cruz de Jesus. Então, essas falsificações de relíquias a gente vê até hoje porque chama atenção. Então, tem igrejas hoje, não que estou falando que o que tem lá, o artefato, a relíquia religiosa, ela é falsa, mas eles falsificavam muito e isso atraiu, né, os fiéis, atraíam as pessoas para aquela igreja, para poder visitar, para virar adepto. Então, eles falsificavam muitas manuscritos e também as relíquias religiosas, principalmente ligadas a Jesus, né? Então, é a coroa de espinho, a, a, a cruz, eles faziam muito o manto, os ossos, pedaços, né, de osso, de dente, por aí vai sucessivamente. Tem muita coisa. Se nós formos pesquisar, a gente vai achar muitas coisas que são ligadas às falsificações de relíquias e de manuscritos. Mas era fácil fazer, né, a falsificação do manuscrito. Por quê? Porque a gente poderia atribuir a ideia a uma pessoa que viveu no passado. Ela não ia estar ali para poder falar, não, eu falei isso mesmo ou não. Então, eu podia falar lá, tal pessoa que viveu no passado falou isso. Não tinha como comprovar se era verdade ou não. Então, eu podia falar que ela curou, fez milagre, fez isso, fez aquilo, e etc., o que eu quisesse.
Uma, era difícil da gente poder fazer qualquer identificação, né, na antiguidade do documento, como que a gente ia saber o quão antigo ele era na época medieval e também para dar autenticidade nesses documentos. Era muito complicado, não tinha como saber. Depois que veio a ciência, hoje se sabe. Então, em 1945, que foi achado lá os manuscritos do Mar Morto, eles fizeram vários testes, principalmente o carbono 14, e eles conseguem saber, ó, isso aqui é aproximadamente do segundo século antes de Jesus, do primeiro século. Então, eles conseguem com uma precisão maior através das técnicas científicas que nós temos condições hoje, mas na época medieval não tinha. E aí o livro, o autor, ele quer trazer a atribuição do evangelho aos discípulos do Cristo, porque é muita controvérsia, quem escreveu primeiro, que ano que foi, aonde que escreveu, como que escreveu e por aí vai. Então, o livro defende que o Evangelho de Marcos, segundo vários acadêmicos, foi escrito em latim e foi o primeiro a ser escrito. E os outros evangelhos, eles foram escritos em grego antigo, que é conhecido como o grego koiné. E aí ele traz algum argumento, o livro vem argumentando sobre isso. Ele vai falar que Jesus e os discípulos falavam só aramaico, a maioria da população inteira e também a maioria dos discípulos eram analfabetos, a população era mais de 97% analfabetos, porque só aqueles que tinham recurso financeiro, né, a elite, a aristocracia, tinha condição de financiar o estudo para os seus descendentes, seus filhos, né, aqueles que estavam sob a sua tutela. E também o livro vem falar que os evangelhos são muito bem escritos, muito bem redigidos. Então, não pode ser uma pessoa que não dominasse totalmente aquela língua que foi a qual foi escrita ou atribuição da escritura dos evangelhos. E aí ele se pauta também no livro, nesse capítulo, da atribuição dos evangelhos aos discípulos, se apoiando no livro da própria Bíblia. Então, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso 13, diz o seguinte: ao verem a franqueza de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados, sem instrução, maravilhavam-se, reconhecendo que eles estiveram com Jesus. Então, eles eram agramatos, né? Agramatos, que significa sem escola. Quando a gente vai pegar lá a tradução, né? Agramatos, do grego, vai dar que eles eram sem escola, que eles não tinham instrução. É por isso. Como que eles não têm instrução e vão escrever um evangelho muito bem redigido, e sem saber escrever, porque não tem instrução, e por aí vai. Então, o livro também se pauta e se apoia nessa passagem evangélica. Para Cohen e Ehrman, o evangelho mais antigo, como a gente falou, foi escrito primeiro é de Marcos, mais ou menos do ano 70, Mateus e Lucas 80 e 85, respectivamente, e o João, todo mundo sabe que é o último, e eles atribuem lá para o ano 100 da nossa era. Na enciclopédia católica, eles vão falar que não são do primeiro século da nossa era cristã. Então, eles não são escritos do primeiro século, e sim anteriormente. Muito bem. E aí, uma outra tese que o livro vai defender é que o Evangelho de Marcos ele foi escrito em Roma, e não na em Jerusalém ou na Palestina, mas sim em Roma e em latim. Então, lá no século XIX e XX, os pesquisadores, aqueles estudiosos, né, que estudavam a história, os acadêmicos, eles vão em busca de entender o Jesus histórico. E aí eles procuram, né, esse Jesus histórico em vários documentos. E um desses documentos é o Codex Obienses, né? Então, esse códex quer dizer que é um manuscrito, eles eram fragmentados, era a fragmentação.
Aqui do lado a gente pode ver ele originalmente, né, esse código escrito em latim. A gente vê que não tem um espaçamento, é um latim bem antigo. E aí, a partir daí, o autor vai se apoiando em várias coisas, né? Eles fazem hoje, dá para saber, né, que é o papiro do século II, então é lá entre o ano 100 e o ano 200, é bem no comecinho da era cristã, e, e aí eles veem que é um dos mais antigos que eles acharam sobre as escrituras de Marcos. E lá vem assim, se apoiando o livro de novo no Evangelho, né, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 21, e disse-lhe: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou deixar da cama, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Então, essas duas palavras, vem porventura e vem antes, para o autor do livro, é um erro. Por quê? Porque na hora que eles foram traduzir do latim, eles erraram, porque ia fazer mais sentido se fosse acende porventura uma candeia para colocar debaixo do alqueire ou debaixo da cama, não acende antes para colocar no velador. Então, quer dizer, por que que ele fala que foi escrito em latim? Porque aqui ele mostra, o livro vem trazer a diferença entre acedir, que é levado, vem, ou accedirtur, essa palavra em latim que quer dizer é aceso, é levado, é aceso. Então, você vai levar ou você vai acender? E nós estamos falando de uma candeia, que é algo que a gente coloca a vela para acender. Às vezes faz mais sentido mesmo ser o aceso, dá um significado mais interessante. Uma outra nota muito importante é a diferença que o manuscrito mais antigo do Evangelho em latim e o manuscrito grego é que do em latim não continha a ascensão de Cristo. Olha que interessante. Então, se a gente for buscar lá o manuscrito mais antigo que tem em latim, ele não tem ascensão, mas o mais antigo que está escrito em grego tem ascensão. Então, a gente não sabe se houve alguma adaptação. Para Colcho, Clemente de Alexandria, a gente já até citou o Clemente de Alexandria aqui em outros tópicos, né, em outros estudos, faz referência à passagem do Evangelho de Marcos no texto em latim. Por isso que eles vão trazendo o livro essa tese, né, que o livro foi escrito em Roma e em latim, o livro do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos. O Codex Palatinos e o Codex Vaticanos, ele tem muitos erros absurdos, eles trocam as palavras justamente por eles não dominarem esse latim mais antigo. Então, a hora que vai se ver, há muitos erros, por isso que eles acham que o original estava escrito em latim. O Evangelho de Marcos não poderia ter sido escrito na Palestina em latim? Essa é uma pergunta que o próprio autor do livro coloca nessa parte do capítulo, né? E ele mesmo responde não. Exemplo, menciona, o exemplo que ele pode trazer é porque o texto em latim, ele menciona uma moeda que não circulou na Palestina, mas em Roma, que é o quadrans. Então, essa moeda, possivelmente, quem estava vivendo na Palestina, em Jerusalém, ali onde Jesus deixou seus ensinamentos, eles nunca teve contato, porque essa moeda nunca tinha circulado lá, eles não conheciam essa moeda. Por isso que também o autor se apoia nesse aspecto, que quando você pega a escritura, ele está citando uma moeda que nunca circulou na Palestina e sim apenas em Roma. É interessante mencionar que cerca aqui de 90% do Evangelho de Marcos é encontrado no Evangelho de Mateus e cerca de 50% do Evangelho de Marcos é encontrado no Evangelho de Lucas. Então, o livro vem se apoiar muito nesse Evangelho de Marcos,
mas nós que estamos nas fileiras espíritas, né, quando lemos o livro, estudamos o livro Paulo e Estevão, a gente vê que logo no começo, lá no ano 34, já existia manuscritos escritos por Mateus, que era o publicano, cobrador de impostos, o Levi, e a gente vê nesses livros de cunho espiritual que já se tinha o Evangelho escrito, fragmentações, né, do Evangelho escrito por Mateus, anotações de Mateus. É muito interessante. E aqui o autor ele faz uma pesquisa acadêmica, não pautada nos livros escritos por psicografia, é por isso que não é mencionado nada disso nesse estudo. E o autor vem agora trazer um pouquinho sobre os elementos egípcios, né, no Evangelho de João. Então, apesar de ele falar bastante aqui do Evangelho de Mateus, só para poder trazer essa tese aí de ele ser o mais antigo e ser escrito em latim, mas na realidade, para o nosso interesse aqui de estudos, o Evangelho de João seria o mais interessante, porque é ele que tem mais elementos das ideias egípcias. Se a gente pegar lá em João, no capítulo 14, no verso 6, vai estar lá: Jesus lhe disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa frase é muito conhecida, né? Tem até livros espíritas chamados O Caminho, a Verdade e a Vida. Então, assim, esses dizeres de Jesus, segundo João, nesse capítulo 14, no verso 6, ele também já existia antes. Por quê? Segundo os pesquisadores aí, Harpur e Massey, o livro vem trazer, né? Massey, eles trazem esses dois estudiosos, eles falam que esse provérbio já era escrito, já estava escrito em forma de hieroglifos nas pedras lá no Antigo Egito, séculos antes de Jesus. Então, isso aí já é uma coisa que existia anteriormente. O Evangelho de João, o mais influenciado pelas crenças espíritas. Quem escreveu era muito culto, segundo o livro, tinha muito conhecimento sobre a parte religiosa egípcia, sobre os ensinamentos, os elementos, né, egípcios, segundo a pesquisa do autor do livro A Tábua de Esmeralda. Então, aí eles vêm trazer a semelhança. Se a gente pegar Jesus, Jesus falava que era o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, fala de ressurreição e de vida. Se a gente for ver a história de Horus, que é um dos deuses egípcios, só que interessante, Horus também é considerado o pão da vida, quer dizer, além disso, ele é considerado o trigo divino de onde faz o pão da vida. Ele era considerado como o filho do homem. A gente vê muitas passagens, né, no Evangelho, no Novo Testamento, Jesus falando sobre o Filho do Homem. Horus é a palavra da verdade, é o ungido. Ele é um bom pastor. Ele falou sobre a porta de entrada em Amenta, fala sobre ressurreição e vida, e também o caminho e o Senhor da luz. Olha que curioso, Horus nasceu, segundo as tradições aí egípcias, dia 25 de dezembro. Ele era um filho de uma virgem, foi anunciado por uma estrela, foi batizado aos 30 anos por Anupe. Vejam só a coincidência, né? Como que a gente vê similaridade nas duas histórias. É por isso que esses elementos de ordem egípcias ou de o sincretismo, né, de outras ideias vai parar no Novo Testamento. O livro O Teste das Pirâmides, de Samuel Mercer, né, vai falar que lá na pirâmide de Saqqara, a mais antiga, aquela pirâmide que é atribuída a um grande sábio, né, Imhotep, egípcio, ele que desenvolveu esses conceitos, falam que lá tem escritura para encontrar o caminho dos céus, fala da ressurreição, da ascensão, da transfiguração. Então, todos esses elementos estão contidos nessa pirâmide, que ela é muito anterior à vinda de Jesus aqui no nosso planeta. Vai falar também das máximas de Ptahotep,
aquelas máximas que, infelizmente, a gente não estudou, quem sabe no próximo módulo a gente volta a ver elas, mas ali, nessas máximas, a gente encontra a parábola dos primeiros lugares muito semelhante ao que está a parábola nos evangelhos de João. Não é o que entra pela boca que mancha o homem, mas sim o que sai dela. Então, também esses conceitos estão aqui nos ensinamentos de Ptah-Hotep. É muito interessante a similaridade. E aí a gente vê como que tem similaridade entre o que a gente está estudando aqui dos princípios iniciáticos egípcios com a história do cristianismo em si. E o livro vem fazendo isso. Muito bem, gente. Então, hoje nós estudamos aqui a Tábua Esmeralda das páginas 40 a 56. Fizemos lá no grupo exercício prático, sempre é legal, né? Um momento de partilha, é refletir sobre como posso utilizar as experiências do passado vivida pelos outros na minha experiência reencarnatória atual. Aí lá a gente comentou um pouco, e aqui a gente não consegue fazer isso porque nós não estamos em grupo, né? O momento da partilha é lá, quando a gente está estudando em grupo. No nosso próximo encontro, então, nós vamos estudar, dando continuidade, né, a parte 2, a Tábua Esmeralda, das páginas 57 a 74. E aí, no nosso próximo vídeo, falaremos sobre os temas contidos nessas páginas, né, nesses capítulos. Um exercício prático é refletir sobre como eu posso utilizar as experiências do passado, ainda é o mesmo, né? Vivida pelos outros na minha experiência reencarnatória atual. E é isso aí. Hoje o nosso tema termina agora. Até o próximo encontro, até o próximo vídeo. Eu agradeço a todos mesmo por estarem aqui, que possam compartilhar o link do vídeo, que possam levar, difundir esses conceitos que nós estamos tentando aqui difundir, aprender, interiorizar, e que Jesus ele sempre possa abençoar os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz de Deus. Um beijo a todos, até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.